Shalom, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo também. Estamos aí para mais uma reflexão. E a reflexão de hoje será: onde você está? Amém? Nada é oculto a Deus. Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele também é onipotente. Ele está em todo lugar. Não se esconda dele. Nada é oculto ao Senhor. Lá em Gênesis 3, de 8 a 10, vai contar a história de Adão e Eva. Ainda no princípio, ali no Jardim do Éden. E Deus colocou ali, no Jardim do Éden, duas árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E pediu a Adão para que não comesse daquele fruto, que o dia que comesse, iria abrir os olhos espirituais. E ali, todos conhecem a história, a serpente induziu Eva a comer daquele fruto. Eva comeu, achou bom, e induziu Adão a comer. Adão também comeu e achou bom. Só que, conforme a palavra de Deus, os olhos espirituais deles foram abertos e eles se envergonharam, se viram nus. Até que antes eles já andavam nus, mas para eles eram normais, porque não tinha nem a malícia. Os olhos espirituais deles eram fechados a esse respeito. E ali os olhos deles se abriram e eles se envergonharam com a sua nudez. E se esconderam atrás de uma figueira, e ali pegou as folhas daquela figueira e cobriu as partes íntimas. E ficaram envergonhados. Foi quando Deus foi ter mais um encontro com ele ali no Jardim do Éden, né? A Bíblia relata que todos os dias Deus tinha encontro com eles. E quando Deus chegou, eles se esconderam. E aí Deus perguntou: Adão, onde está você? Para quem é onipresente, não precisaria nem perguntar. Deus não precisaria perguntar, mas Deus perguntou, porque Deus queria ouvir da boca de Adão, onde ele estava. Jesus também sempre usou isso, né? Jesus sempre chegava para os enfermos e perguntava: o que queres que eu te faça? É lógico que todo enfermo ele quer ser curado, não importa a enfermidade que ele está passando. Mas Jesus sempre perguntou isso, que ele queria ouvir da pessoa. E com Adão não foi diferente. Deus perguntou: onde estás? E Adão ali, a Bíblia fala que ele se escondeu. E ali Deus ainda foi questionar Adão: o que aconteceu, Adão? Para que Adão viesse explicar o que aconteceu, confessar o seu pecado. Mas Adão, querendo justificar o seu pecado, condenou o próprio Deus. Foi a mulher que o Senhor me desse. Ali ele condenou Deus e condenou Eva. Foi a Adão que o Senhor me desse. E Deus perguntou a Eva, Eva já foi diferente de Adão, Eva já foi direto. Não foi a serpente que me enganou. E ali a Bíblia diz que Deus amaldiçoou os três. Tanto Adão como Eva, quanto a serpente. A Adão, a maldição veio sobre o suor. Adão tinha de tudo no Jardim do Éden. Era como os pássaros. Não precisava plantar, não precisava regar, não precisava nada. Tinha de tudo. Aí Deus amaldiçoou Adão, colocando que ele iria se alimentar do suor do seu trabalho. E Eva ainda não tinha tido nenhum filho, né? Caim ainda não tinha vindo ao mundo. E Deus o amaldiçoou a Eva, dizendo que ela teria dor de parto. Se não fosse Eva, com certeza o parto seria normal. Mas Deus colocou essa dor de parto para ela lembrar que foi do pecado que ela cometeu. A Bíblia diz que todo pecado é perdoado, mas todos têm consequências. Apesar deles não terem confessado, eles quererem ocultar o pecado, mas Deus sabia, e aí veio a maldição. E sobre a serpente, a maldição foi que a serpente, segundo o historiador, a serpente
era virtuosa, ela ficava em pé, com toda a formosura, e ali Deus amaldiçoou, colocou para ela rastejar e comer poeira do pó da terra. E assim aconteceu a maldição sobre o pecado de Adão. E não só essas maldições. O pecado surgiu desde Adão a todas as pessoas. Todos são pecadores devido ao pecado de Adão. E a Bíblia relata, né, vários pecados, inclusive do rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, cometeu o pecado com Betseba, pecado de adultério. E ali, quando Davi soube que Betseba estava grávida, tentou ocultar. Mas para Deus nada é oculto. Mas ele esqueceu dessa parte. Ele se preocupou com o reino dele. O escândalo que seria se o pessoal descobrisse que ele cometeu adultério. E o pior, com a mulher do seu soldado, com a mulher de Urias. E ali quem conhece a história sabe que Davi procurou ocultar de todas as maneiras. Chegou a trazer Urias lá da guerra, da batalha, para poder se relacionar com a esposa, mas Urias foi temente a Deus e ao rei, não foi. E ele mandou Joabe levar a carta, a sentença de Davi. Aliás, o próprio Davi levou a sentença dele para Joabe e pediu para colocar à frente da batalha. E ali Joabe colocou Urias à frente da batalha. E a história foi que morreram não só Urias, mas todo o pelotão. Era uma média de 100 pessoas. A Bíblia diz que um abismo levou outro abismo, né? E ali o pecado de Davi levou as consequências de várias mortes para ocultar apenas o adultério. E a Bíblia diz que Deus enviou o profeta Natã para exortar o rei Davi, e a exortação foi que a espada viria em toda a sua casa. E todos nós conhecemos a história de Davi, todos vieram sofrer. Isso aí só porque quis ocultar. E por falta de sabedoria, né? Falta de obediência. Davi, segundo a lei daquela época, o rei poderia ter várias mulheres, como Davi tinha várias mulheres. Só que com Betseba, ele cometeu adultério, ele envolveu com uma mulher casada. E por cima de tudo, casada com o próprio soldado, comandante da guarda dele, Urias. Davi se arrependeu, mas veio as consequências. E as consequências foi a espada que foi até a casa dele, atingindo ali aos filhos. Não é mesmo? Então não adianta você estar entre quatro paredes e achar que está só. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor, e ao nosso derredor está Satanás, lançando dados, setas inflamáveis, para nos atingirmos. Então nós nunca estamos só. No reino espiritual, há uma batalha espiritual nas regiões celestiais, conforme Efésios 6,12, né? Dizendo que é a batalha espiritual nas regiões celestiais. E ali, tanto anjos como demônios estão sabendo tudo a nosso respeito. Os anjos levam informações para Deus e os demônios levam informação para Satanás. Então, entre quatro paredes, lembre-se, você nunca estará só, ou a dois. Sempre terá anjos e demônios ao redor e ao nosso derredor, conforme a palavra de Deus. Então, nada é oculto para Deus. Não adianta querer encobrir o pecado. Você pode observar a maioria dos crimes, né? As pessoas tentam ocultar, mas vem à tona, é descoberto. E assim, para Deus nada é encoberto. Nada. Lá em Provérbios 28:13, diz assim, ó: quem esconde os seus pecados não prosperará,
Mas quem confessa alcançará misericórdia. Quem vive na prática do pecado ou esconde algum pecado não prosperará. Mas quem confessa alcança misericórdia. Deus é misericordioso. Deus deu oportunidade ali para Adão e Eva confessarem seus pecados, mas eles quiseram não ocultar, porque para Deus não ficou oculto, né? Quiseram justificar condenando outras pessoas. Até o próprio Deus foi condenado por Adão. Foi a mulher que tu me deste. Eu conheço vários casos de pessoas que se diz ter o Espírito Santo, mas qualquer bandeja farta cai e ele vem justificar. Ah, porque a carne é fraca. Foi a carne. Mas a palavra de Deus diz que o Espírito é forte. Não é mesmo? Quem tem o Espírito Santo habitado em nós, nós somos fortes. Nós temos o fruto do Espírito, que nós temos o domínio próprio. É o amor, domínio próprio, a mansidão, longanimidade, benignidade. Enfim, não pode justificar, a carne é fraca. Quantas vezes nós somos tentados, né? Quantas vezes nós somos tentados, e se nós deixarmos levarmos pela carne, coitado de nós cairemos. Mas o Espírito é forte. Se você tem o Espírito Santo habitado em vós, pode saber que ele é forte. E a própria Bíblia relata que o Espírito Santo é a pessoa que está habitada em nós. Ele se alegra quando nós nos alegramos, ele se entristece quando nós nos entristecemos. Toda pessoa que tem o Espírito Santo habitado, quando ele pensa em pecar, já tem uma alertazinha, como uma lanterna, ou algo dando um sinal. Não. Quem já passou por isso sabe. Eu já passei várias vezes sobre tentações e o Espírito Santo me alerta. Olha, não. Houve uma vez a pessoa me convidou para um aniversário de festa mundana, disse que o aniversariante iria matar um boi. Contratou banda, contratou tudo e me chamou para esta festa. E eu de imediato até aceitei, falei, tá ok, dia tal, vou passar na sua casa, eu vou te pegar, eu vou levar para essa festa. Aí eu comecei a sentir do Espírito Santo que não era agradável a Deus. O Espírito Santo me soprou no meu ouvido. Você vai comer um boi ou vai comer um pedaço de carne? Com certeza eu não iria comer um boi, eu iria comer ali no estourado ali 250 gramas de carne. Agora vale a pena, por causa de 200 gramas de carne, você está em um ambiente que não agrada a Deus? Não é mesmo? Aí eu, no dia seguinte, liguei para meu sobrinho e falei, olha, cancela aquela viagem, eu não vou fazer. E daí para cá, várias bandejas fartas vieram para mim e eu recusei todas, pelo discernimento que eu tive do Espírito Santo. Então as festas mundanas não faz parte do meu mundo, eu não me agrada e nem agrada ao Espírito Santo, então eu não faço parte. Eu já aviso aos meus parentes, olha, festa mundana eu não participo. Por 2 vezes eu viajei de férias para Ilhéus, e lá eu senti incomodado estar no meio de pessoas bebendo, né, embriagando. E ali eu orei, pedi perdão ao Espírito Santo e deixei de ir. Hoje eu oro ao Espírito Santo para ele me dar condições de ir, mas ir eu e minha família isolados, sem estar no meio das bebedices, das farras. Enfim, tem que ficar separado, tem que estar separado. E hoje eu vivo assim, procuro me distanciar, não faço parte desse mundão de orgias, de bebedices, comida oferecida a ídolos, eu não participo, nada disso.
Eu conheço pessoas que saem do ambiente dele, saem da cidade e lá vai praticar as coisas do desejo da carne. E lá na frente vem as consequências, porque Deus está vendo tudo, nada para ele é oculto. Amém? Portanto, medite nessa reflexão e saiba, você nunca estará só. Você sempre estará com os anjos ao seu redor e com Satanás, enviando os demônios ao seu derredor. Portanto, nada é oculto para Deus, nada é oculto para Satanás. Satanás não é onipresente, ele não é, mas tem demônios ao derredor de todas as pessoas para levar informações para eles. Tem a passagem de lá de Daniel, no voto que Daniel fez de 21 dias, o anjo chega Daniel com atraso para trazer informações. E o anjo fala para Daniel, olha Daniel, eu atrasei 21 dias, mas Deus deu a resposta no primeiro dia das suas orações, Deus ouviu suas orações. Mas houve uma batalha espiritual nas regiões celestiais. E eu lutei contra os demônios para chegar até você com essa informação. 21 dias o anjo Gabriel lutou contra os demônios para trazer a notícia para Daniel. Então, para Deus, nada é impossível, Deus dá a resposta às orações, nossos clamores, e nada é oculto a Deus. Amém? Vamos orar? Deus Pai, Deus amado, Deus querido, nós te damos graças, te agradecemos pela sua infinita misericórdia. Sabemos que tu és onipresente, onipotente, onisciente. Tu está presente em todo lugar, tu és dono de toda a ciência, de toda a sabedoria. Pedimos que o Senhor continue na nossa direção, com o seu Espírito Santo, nos dando sabedoria, nos dando discernimento, nos livrando de todas as ciladas de Satanás, toda arma forjada contra ele, não venha nos atingirmos, e que nós possamos estar com o fruto do seu Espírito, Pai, tendo um domínio próprio, e não deixar se levar pelas tentações. Te agradecemos por tudo que tens feito, que está fazendo, e creio que muito Senhor irá fazer por cada um de nós. A ti toda a honra, toda a glória, exaltado é teu santo nome. Amém e amém. Amém, amados. Então, a palavra é essa. Medite na palavra de Deus. Lá em Gênesis 3, 8, 10, conta a história de Adão e Eva. Se você não conheceu, procure conhecer. E lá em Provérbios 28, 3 diz, quem esconde os seus pecados não prosperará. Se você anda escondendo seus pecados, você não será próspero. Essa oportunidade Deus está te dando para você ir lá e confessar. Pedir perdão ao Senhor. E Ele é misericordioso. Aqui fala, mas quem confessa alcançará misericórdia. Deus é misericordioso. Irá perdoar todos os seus pecados, todos. Basta você abrir a sua boca e confessar. Aí Deus sabe se é do coração ou se é só da boca para fora. Portanto, essa oportunidade Deus está te dando de você pedir perdão, de você justificar o seu pecado e pedir perdão a Ele. Ele, pela sua misericórdia, irá te perdoar. Amém? Medite nessa reflexão e deixa Deus na direção sempre da sua vida. E lembre-se, Jesus te ama e Satanás te odeia. Fica na paz, tenha um bom dia e Deus na direção sempre. Um abraço.